Sim, Beto, com certeza, né? Dá para fazer, mas aí depende do interesse político e do interesse do setor privado também, né? E essa área de mercados, né, de mercado municipal, por exemplo, desses grandes mercadões, são realmente áreas interessantes, né, para investimentos, né? Agora, precisa vontade política e precisa vontade do setor privado também, né? A lei está aí para isso, existe a possibilidade e nós poderíamos ter, de fato, um resultado muito bom para isso, Beto. Vamos ver a vontade de cada um, né? Mas Piracicaba, né, em relação à Limeira, tem alguns diferenciais, né? Alguns diferenciais. Por exemplo, na área da cultura, Piracicaba sempre foi muito mais desenvolvida que Limeira, muito mais interessada em cultura. Eu digo tanto que o Teatro Municipal Dr. Losso Neto há décadas, né, está lá em Piracicaba sempre vivo, né? Tem um salão internacional de humor e tal. A vida universitária de Piracicaba também sempre foi muito maior. Limeira, há cerca de 10, 15, 20 anos aí que Limeira aumentou demais o seu parque de estudantes aí, né, o seu número de estudantes, incluindo os remanescentes da Unicamp, que vem de, sei lá, 5, 10 anos para cá. Agora, Piracicaba no esporte também, o 15 Piracicaba sempre rivalizou com a Inter, e lá tem o dado positivo, tem um time só, então todo mundo torce para o mesmo time lá em Piracicaba. Então isso também, por outro lado, ajuda, né? Porque a cidade abraça apenas uma agremiação. Do ponto de vista gastronômico, né, Piracicaba ganha de Limeira já há décadas, né? Há décadas, porque não só a Rua do Porto, né? Mas a Carlos Botelho, né? Várias avenidas importantes lá de Piracicaba sempre ostentaram grandes restaurantes, lanchonetes, barzinhos. Então, Piracicaba não é à toa que é bem melhor do que Limeira. E Limeira sempre foi, Cláudia, e aí em cima do seu comentário em off, né? Sempre foi uma cidade atrasada nesse sentido, né? Porque é aquela cidade com 300 mil habitantes, mas tem um pensamento caipira em muitas situações, né? Um comportamento egoísta, né? As pessoas não pensam no coletivo, pensam no seu próprio nariz, no seu próprio umbigo. E isso é que faz com que Limeira seja tratada em muitos aspectos. É a minha humilde opinião, Cláudio. Posso complementar? Claro, por favor. Politicamente ela é diferente, Beto. Eu convivo com Piracicaba desde o início da década de 70, né? Quando eu fui terminar o meu ensino colegial naquela cidade, né? Numa das escolas públicas mais conhecidas, mais tradicionais do município, que era a Melo Aires, né? E desde aquela época eu convivo com Piracicaba e por ter residência e morar, ter nascido em Águas, ter morado em São Pedro por muito tempo, esse convívio é maior. Politicamente também é diferente, Beto. Por quê? Não importa a administração municipal, não importa o partido, os prefeitos dão continuidade à obra de seus antecessores. Passou por PT do Zé Machado, passou pelo PSDB, passou pelo MDB, passou pelo PP, passou por um monte de partido totalmente divergente ideológica e politicamente, e as obras que começavam, como, por exemplo, a revitalização ali do terminal urbano de transporte da Avenida Armando de Sales Oliveira, foi um negócio impressionante. O que começou com o Adilson Maluf, que era do MDB, passou pelo Zé Machado, do PT, passou pelo PSDB do Barjas, pelo PSDB do doutor, não me lembro o nome desse prefeito agora, voltou pelo MDB e foi dando continuidade. As obras continuam lá. Aqui em Limeira, tudo para, Beto, tudo para e recomeça, né? Nós viemos com o Mário Botion aí um monte de mudanças, principalmente no setor de saúde, que as coisas funcionavam muito bem e foram modificadas. E agora a tendência é que sejam modificadas e voltem tudo como era antes. Ou seja, como que você espera que o município vá para frente se tem essa visão caipira, essa visão do umbigo de cada um, né? Apenas o que conta é isso, e essa visão de destruir e construir, destruir e construir. Essa é a diferença, Beto. É por isso que Piracicaba é um município mais avançado em tudo. E quando veio a Unicamp
a FCA para Limeira, que começou a vir mais fluxo de estudantes, os limeirenses nativos também começaram a implicar com os estudantes que vinham de fora, porque hoje a maioria dos estudantes são de fora, e começaram a implicar também. Então, não há uma aceitação para isso, né? Essa história de que Limeira é uma madrasta para quem mora aqui e um padrasto, e uma madrasta e uma mãe para quem vem de fora, é bobagem. Isso é muita bobagem. Na realidade, a questão de Limeira é justamente essa, esse pensamento individual, egoísta, que faz com que a cidade praticamente fique como está. Ela cresce absurdamente no setor populacional, mas politicamente, culturalmente, humanisticamente, não sai do lugar, Beto. Isso daí a gente percebe, assim, era só olhar. É só ver. E o nosso queridíssimo J. Neto está lembrando, né? Está fazendo uma observação muito interessante para colocar uma pulga atrás da sua orelha e da minha também, né? Sempre foi um discurso político aqui que Limeira é cortada por 3 grandes rodovias, né? E lá em Piracicaba ele ouviu o seguinte comentário: falou, Piracicaba não é cortada por nenhuma grande rodovia. Nenhuma grande rodovia. E veja o progresso que tem em Piracicaba, né? E veja o progresso que tem em Piracicaba. Cláudio, ontem à noite eu estava dando a minha corridinha